em movimento retilíneo e uniforme, aproxima-se de um observador O, em repouso. A sirene emite um som de frequência constante, frequência em relação à ambulância, FA. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar no esboço de um gráfico a frequência da onda sonora, detectada em função do tempo. Frequência do som em relação ao tempo, FOT, antes e depois da passagem da ambulância por ele. Qual esboço gráfico representa a frequência FOT detectada pelo observador? Antes da resolução da questão, precisamos de um conhecimento prévio. Vamos falar do efeito Doppler. Ele ocorre quando há um deslocamento entre a fonte do som e o observador. Pode acontecer tanto com a luz quanto com o som. Se a fonte estiver parada, todos os dois observadores perceberão a mesma frequência do som. Porém, se houver um deslocamento da fonte, o observador mais próximo perceberá uma maior frequência e o mais distante uma frequência menor. Porém, cuidado, o que altera não é a frequência em si, e sim a percepção do observador da frequência. É disso que se trata o efeito Doppler. A fórmula para calculá-lo é essa aqui. Será a frequência percebida pelo observador é igual à frequência transmitida pela fonte vezes a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador dividida pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Como vamos saber quando usar mais ou menos? Se o sentido do som for do observador para a fonte, usaremos positivo no caso do observador. Se for ao contrário, será negativo. E o inverso ocorre com a fonte. Se for da fonte para o observador, positivo. Se for do observador para a fonte, negativo. É assim que calcularemos e usaremos o efeito Doppler. Será um conhecimento bastante necessário na resolução da nossa questão. Já que a fonte de som está se movendo em relação ao observador, o observador tem a sensação de que há uma mudança de frequência. Apesar dela ser constante. Justamente pela mudança de frequência detectada que a resposta correta é a letra D, pois é notável pelo observador uma oscilação na intensidade do som escutado por ele, conforme a ambulância se afasta e se aproxima dele. Quanto mais perto ele estiver, mais agudo será o som. Quanto mais longe, será mais grave. Podemos relacionar essa questão com as seguintes matérias. Movimento peristáltico. O peristaltismo consiste em movimentos involuntários realizados pelo órgão digestivo. Ele é responsável para que o bolo alimentar realize movimentos ondulatórios e oscilantes para que o bolo alimentar seja empurrado até o sistema todo, até o reto, assim se assemelhando ao movimento ondulatório de uma ambulância. Citando as ondas sonoras, conceituo timbre, altura, intensidade. Uma onda sonora ela é gerada pela vibração dos corpos. Qual é a origem do som? Quando você toca algum instrumento musical, quando você fala, quando você bate em alguma coisa, tudo isso está produzindo o que nós chamamos de onda sonora. E essa onda sonora ela é produzida pela perturbação que você provoca nas moléculas de ar. Após a resolução dessa questão, foi possível perceber que ela cita muito as oscilações e ondulações. A partir disso, citamos a matéria geografia, nos aspectos de ondas sísmicas. O que seria ondas sísmicas? São movimentos vibratórios das partículas das rochas, que se transmitem segundo superfícies concêntricas, que seriam superfícies com o mesmo centro, ou seja, o nosso núcleo da Terra, devido a uma liberação súbita de energia no foco sísmico. Então, são ondas que se propagam através da Terra, geralmente como consequência de um sismo ou devido a uma explosão na crosta terrestre.